nossa língua recebe com muito prazer Sidney Guzman, que é jornalista especializado em quadrinhos, em desenhos de humor, é editor dessa coisa toda, e também o Gilberto Baroli, tradutor, diretor de dublagem, dublador, né? E nós vamos falar aqui dessas coisas todas, né? Das histórias em quadrinhos, do anime, né? Das dublagens e por aí vai. Eu começaria com você, Sidney, que recebeu agora na Flip um prêmio, entre aspas, né? Eu queria começar por aí. Conta essa história do Fiquei nosso muito amigo feliz, lá. porque a grande estrela da última Flip foi o Neil Gaiman, que é um escritor britânico, né, que faz um quadrinho chamado Sandman, que é um quadrinho cultuado no mundo inteiro, e ele fala para todo mundo que quiser ouvir que a melhor edição do mundo é a brasileira. E eu fico muito feliz porque eu sou editor da obra e eu faço a adaptação da tradução. Então eu acabei sendo elogiado por tabela e brinquei. Falei, isso porque ele não lê português. Pois é, então esse gancho, que é ótimo, explica para o nosso telespectador como é que funciona isso, como é que você faz, qual é o trabalho exatamente, todo o processo disso. O trabalho começa com a tradução, a escolha de um bom tradutor que conheça a obra, que tenha referência, porque esse quadrinho especificamente, o Sandman, é um quadrinho com muitas referências à cultura pop, a religiões, a mitologias. Então a gente escolhe um tradutor bacana. Assim que o texto vem para a redação, eu adapto o texto, tem que fazer algumas adaptações para o brasileiro, né, para o Brasil. E nesse momento é a hora que você tem que descobrir, ó, que você tem que ficar atento no original. Esse personagem fala dessa maneira, aquele fala esse fala de outro jeito. E esses cuidados você tem que tomar para que a obra saia o mais fiel possível, porque a gente sabe que é impossível, né, que seja completamente fiel, porque toda tradução é uma adaptação. É você, Saga, quem realmente personifica o mal, não eu. Cale-se. Como se atreve a me acusar se foi você quem infiltrou o mal em mim? O dublador é um ator, ele entra no espírito do ator, ele se põe no filme mesmo, não se põe. Por que acontecem essas coisas? Como é que funciona isso? O dublador é um ator. É. Isso já é a partir da regulamentação da profissão. O dublador tem que ser ator. Agora, ele criar essas coisas, tipo o italiano da Moca, essas coisas, aí já é um problema de direção, é um problema dele como atuação no momento. E é um problema da casa aceitar também isso. Porque normalmente ele tem apenas que repetir aquilo que foi feito em outro idioma, no nosso idioma. O trabalho dele é esse, é repetir o que está lá em outro idioma no nosso. Só isso. Essa aí foi moleza. Ah, é mesmo, Naruto? Como é que é ir para o estúdio? Como é que é a preparação para isso? Como é que é? A preparação é a mesma para anime ou para filmes americanos de aventuras ou de amor. Tá? Então, o dublador entra no estúdio, tem um roteiro já traduzido, aí ele assiste a cena. Olha, você vai dublar a cena tal, que a gente chama de anel, cada pedacinho é um anel. Você vai dublar o anel tal. Vê na hora ali? Vê na hora. Então, na hora ele vê e vai sincronizar. E Sidney, como é que está o humor hoje nos quadrinhos? Como é que funciona essa coisa? Os efeitos de humor ainda estão, os melhores efeitos ainda estão nas imagens ou na conversa, no diálogo? Olha, como é que está isso? O mercado de quadrinhos está absolutamente segmentado hoje. A gente tem quadrinho para todos os gêneros. Tem quadrinho adulto, quadrinho underground, quadrinho erótico, quadrinho infantil. É basicamente o quadrinho infantil em que reside o humor ainda hoje. Bom, nós vamos conversar mais um pouquinho, mais um pocão também, já com o Gilberto e com o Sidney. Daqui a pouquinho a gente volta. É isso. Nós estamos de volta com Sidney Guzman, especialista em história em quadrinhos, editor, e com Gilberto Baroli, que é tradutor, dublador, diretor de dublagem. E é justamente por você que eu quero começar. O Sidney me dizia aqui no intervalo que quando vocês participam de eventos por aí, a molecada, sabendo que você é o dublador de certos personagens, aluga você e obriga você a, né, por exemplo, com o Cavaleiro do Zodíaco. Que o personagem é o Saga, né? E eles querem sempre, eles pedem um grito assim, chave dele, que é mais ou menos assim: explosão galáctica, morra ceia! É isso aí. Com um detalhe, pastor, que o Saga é o vilão, ou seja, a molecada delira com o vilão e o Seiya é o herói, que é o cara que vai morrer. No passado, foi ele que não parou de tentar me convencer a ir para o lado do mal. E a língua? Como é que fica? Você que é editor, você que tem
a tesoura na mão, né? Certo? Como é que fica a questão da língua nessa história toda, na montagem, na edição, na tradução e por aí vai? Como é que fica isso? Como eu falava no começo, você tem que ter alguns cuidados, primeiro para identificar como fala cada personagem. Se a gente voltar para os anos 50 e 60, quando houve uma caça às bruxas no quadrinho brasileiro aqui, que quem lia quadrinho era burro, ia ficar burro. Então, naquela época, todos os personagens falavam, deixe-me levá-lo ao cinema. Eu lembro muito de você. Peguem-no! Peguem-no! Imagina o cara tá assaltando, dê-me o dinheiro, né? Passa a grana, cara, né? Então você tem que ter essas liberdades poéticas na hora do quadrinho, porque aquele balãozinho, a gente tem que lembrar, o balãozinho no anime, a fala, é uma fala, justamente, né? Eu não estou escrevendo um texto castiço. Então, você tem que tomar todos esses cuidados para cuidar bem da língua, usar termos corretos, mas que se encaixem no caráter de cada personagem. Aí que entra a questão do pluralismo linguístico, né, da roupa, do guarda-roupa, né, do guarda-roupa linguístico, e você que vai fazer vestibular, saiba disso. Muitas vezes a banca pega esses quadrinhos, é muito comum, né, e pede ao candidato que analise o que é naquele quadrinho típico da linguagem coloquial, da linguagem oral, da linguagem familiar, e às vezes até pede que o candidato passe aquilo para a modalidade formal ou para as variedades formais, o que significa ter mobilidade, flexibilidade, jogo de cintura, chame lá do jeito que quiser chamar, para não achar que a língua é uma pedra dura, né? E que todo mundo se comunica sempre do mesmo jeito em qualquer situação. E há exemplos, como uma vez que a gente está editando uma história em quadrinho, e aí um bandido via a polícia e falava assim, olha os gambé. E a gente usou gambé. Todo mundo aqui em São Paulo conhecia. Um rapaz escreveu pra gente do Rio de Janeiro e falou, aqui é meganha. E aí eu falei, bom, vamos usar tira, que na próxima a gente olha o tira. Isso é muito legal, porque é a gíria de grupo e a gíria mais aberta. Exatamente. Né? E tira, de fato, se você disser tira em Porto Alegre ou em Manaus, acho que todo mundo vai saber. Mas gambé, meganha, ou sei lá o que, se for lá na nossa moca, então, já pensou? Né? Aí a coisa fica meio complicada, não pode fechar não, tem que abrir. Até a gíria tem que ser aberta, tem que ser plural, né? A gente volta já já. O Nossa Língua está de volta. Hoje nós conversamos com Sidney Guzman e com Gilberto Baroli. O Sidney é especialista em histórias em quadrinhos, é editor. E o Gilberto é dublador, tradutor, diretor de dublagem. Eu quero começar de novo com você, Gilberto, para falar da questão da linguagem nas dublagens, especificamente quando se trata de personagens que não são urbanos, personagens que não são, digamos, quase universais, né? Como é que é o cuidado para fazer isso? Como é que você, não só na questão da inflexão, na questão da voz, como também na questão da linguagem propriamente dita. Como é que acontece isso? Como é que se trabalha isso? Veja só, isso depende do diretor de dublagem, do tradutor, do ator e do dono do filme, do distribuidor. Supondo que seja você, tudo isso, o dono da distribuição, o diretor de dublagem que você é, o dublador e por aí vai. Como é que você, se a cabeça for sua... Eu faria com que tudo fosse perfeitamente adaptado ao português, só não chamando, por exemplo, Central Park de Parque Ibirapuera. Tem que ser conservado um mínimo que permita situar a história dentro do original. Agora, a linguagem é a nossa. Quer dizer, é fazer o mais possível parecer alguém do povo brasileiro falando. Sidney, você me contou uma história aqui complicada de como é hoje a questão dos quadrinhos como elemento formador do leitor, né? Do leitor, né? Você me fez um quadro, eu queria que você reproduzisse aqui para o nosso telespectador. Bom, rapidamente. A gente continua tendo um grande formador de leitores nesse país, que é o Maurício de Souza, para quem eu trabalho hoje. O Maurício forma milhões de leitores sem exagero. Só que hoje é cada vez mais cedo que a criança deixa de ler a Turma da Mônica. Por quê? Tem TV com desenho animado, tem videogame, tem internet, ganham outros concorrentes. A criança, o que está acontecendo? Ela está simplesmente deixando de ler quadrinho. Porque antigamente ela ia para onde? Para o super-herói. Hoje o quadrinho do super-herói é impossível que ele forme leitor. Porque eu vou usar o exemplo do cinema. Você vai assistir ao filme do Homem-Aranha,
primeiro filme, ele fica todo encantado. Olha, ele vai namorar com a Mary Jane, que é a namorada da Homem-Aranha. Aí ele sai todo feliz de lá, compra o gibi. No gibi ele já casou, separou, ela morreu, teve filho, voltou da morte, transou com a tia, tudo que você imaginar. Ele não entende nada, ele precisa ter uma cultura daquele super-herói que tem quase 20 anos. Em contrapartida, os japoneses trabalham isso muito melhor. Os animes, as histórias são muito próximas do que se encontra no mangá. Porque o mangá, independentemente de ter 3, 25 ou 114 capítulos, ele é uma novela, começo, meio e fim. Eu queria te perguntar só mais uma coisinha sobre salão de humor, né? Fala um pouquinho pra gente disso, como é que tá isso no Brasil? Você acha que em tempos de ditadura é mais fácil fazer humor do que em tempos de liberdade? Isso já foi muito questionado, né? Porque na época da ditadura, só que a gente não tinha os salões. O primeiro foi o de Piracicaba, né? Mas o artista gráfico brasileiro é um dos campeões no mundo. Eles ganham salões mundo afora. Eu sou jurado em Recife, em Teresina, Foz do Iguaçu, Piracicaba, fui jurado em todos eles. E a gente vê os países onde tem as realidades mais complicadas. Por exemplo, o humor do Irã é muito diferente do nosso. O humor europeu, do japonês também, é muito diferente do nosso. E o que acontece quando a gente vai ser jurado, aí a preocupação da língua que você falou agora há pouco. Por exemplo, se eu estou sendo jurado num salão internacional e tem a modalidade de história em quadrinho, ou charge, ou cartoon, se o salão é internacional, a piada tem que ser muda. Ela não pode ter texto, ela tem que falar sem palavras. A linguagem da imagem. Exato, porque se o meu amigo jurado francês entender, ok, o cara foi um grande comunicador. Agora, se o texto inteiro depende do texto, você pode me traduzir para eu entender a piada? Acabou. Está fora. Acabou. Então, essa é uma das preocupações que o artista que manda trabalho para salões tem que ter. Quer dizer, o signo aí funciona, tem que funcionar, e a competência também para entender o signo, né? Exatamente. E esses quadros, essas coisas são, digamos, de temáticas universais? Qualquer sujeito de qualquer canto do mundo, se for uma pessoa, em suma, bem preparada e tal, capta? Essa é a grande sacada que o artista tem que ter. Porque o pessoal confunde muito o que é cartoon, o que é charge. Bom, caricatura todo mundo sabe, distorcer a pessoa, ok. A charge basicamente é uma notícia em forma de imagem, é jornalística a charge. Amanhã a charge está velha. O cartoon, ele é atemporal e universal. Ele tem que ser entendido globalmente, todo mundo tem que entender. Então, para você ter essa sacada de fazer algo universal, é óbvio que você tem que ler muito, né? Ler muito, mesmo que você não vá usar um balão de texto ali. Isso é vital. Gilberto, obrigado pela presença. Sidney, muito obrigado pela presença. A gente volta já já.